Então vamos hoje voltar à nossa exposição em Apocalipse. Eu não sei se você tem se sentido desafiada, se tem sido um conhecimento que tem te feito vibrar, mas Deus tem falado muito ao meu coração ao estudar esse livro, ao preparar as mensagens. Tem sido para mim muito proveitoso. Obrigado, Márcio. Tem sido muito proveitoso para mim. Espero que os irmãos também estejam conseguindo compreender, conseguindo entender. Muitas das vezes, nós buscamos uma compreensão de Apocalipse quando ainda não temos bagagem teológica para entender. Isso é uma dificuldade. Por exemplo, um crente que possua 1 ano, 2 anos, 3, 4 anos de crente vai ter dificuldade de entender Apocalipse. Porque na realidade Apocalipse exige que você tenha um conhecimento de tudo que já foi revelado até agora. Por isso ele é o último livro da Bíblia. Muitos têm dificuldade porque logo no início da conversão, por curiosidade, são levados logo a ler Apocalipse. E aí se frustram, porque não conseguem entender nada. Porque na realidade, este último livro precisa realmente ser lido por último. Você precisa ter todo o entendimento do Antigo Testamento, do Novo Testamento, e se preparar para entender o livro de Apocalipse. Então, dando continuidade à nossa exposição, hoje eu vou voltar a falar a respeito da tribulação. O que é tribulação, pastor? Eu nunca ouvi falar nisso. Tribulação, meus amados irmãos, são 7 anos de juízo, onde Deus vai tratar com os ímpios. São 7 anos onde Deus vai derramar o cálice da sua ira sobre todos aqueles que permanecem em rebeldia contra Deus. Então, no livro de Daniel, no capítulo 9, nós temos a descrição de que teremos esses 7 anos, e esses 7 anos então estão sendo reservados, eles ainda vão chegar, esses 7 anos vão acontecer ainda, para tratar com os pecadores. Também a tribulação será um período para Deus tratar com a nação de Israel, porque hoje a nação de Israel não reconhece o seu Salvador. A nação de Israel continua esperando um Messias, continua aguardando chegar o Messias, quando na realidade Jesus Cristo já veio. E neste período, aqueles israelitas que se convertem, falando do nosso período presente, eles se tornam igreja, fazem parte da igreja. Mas um dia Deus vai tratar com a nação de Israel. E Deus vai tratar com essa nação neste período de 7 anos, onde o templo vai ser reconstruído e os israelitas vão voltar a adorar no templo, vão voltar a sacrificar no templo, sob a permissão então do anticristo, logo no início dos 7 anos, quando ele assina um decreto permitindo então que os judeus tenham liberdade religiosa para adorar. Mas nós já aprendemos que após 3 anos e meio, ele quebra esse pacto e então começa uma grande perseguição aí em relação ao povo de Deus daquela época, aos crentes daquela época que estarão então convivendo ali naquele período difícil de grande perseguição. Eu entendo, meus irmãos, como eu tentei mostrar na última mensagem de Apocalipse, que os 4 primeiros selos do capítulo 6, que é o capítulo que nós estamos expondo, Apocalipse capítulo 6, o texto famoso dos cavalos e dos cavaleiros do Apocalipse, algo muito místico e muitas das vezes muito mal interpretado, dando margem a todo tipo de aberração que se possa imaginar. Nós trabalhamos esse texto e eu mostrei para os irmãos que eu entendo que os 4 primeiros selos, os 4 cavaleiros e seus cavalos, eles equivalem
valem aos 3 anos e meio iniciais da tribulação. Nós já vimos, e eu já alertei a igreja, que essa demarcação temporal, demarcação cronológica, ela não é tão precisa como nós gostaríamos que fosse no livro de Apocalipse. E eu penso que isto é proposital. Essa demarcação temporal não acontece porque o propósito é enfatizar o conteúdo do juízo. O propósito é enfatizar exatamente o que vai acontecer no período onde Deus tratar com o ímpio. Eu digo isso porque, se você notar, nós não encontramos, por exemplo, no livro de Apocalipse, a assinatura do pacto que Daniel então citou. Se você ler todos os capítulos de Apocalipse, você pode se sentir frustrado buscando quando inicia a tribulação, ela já vai ter terminado. E você buscando então ali onde está a assinatura do pacto, você não encontra. Então o que nós temos na realidade, entendo eu, é uma ênfase naquilo que vai acontecer naquele período. E uma ênfase muito maior nos 3 anos e meio finais da tribulação. Porque é neste período onde a situação acaba ficando mais drástica e mais complexa para aqueles que vão estar vivendo. Então, partindo deste ponto de que os 4 primeiros selos equivalem ao período inicial da tribulação, nós iremos começar a notar agora os 3 últimos selos que vão ser enfatizados a partir de agora. Nós temos um 5º selo, um 6º selo e um 7º selo. E eles acabam resumindo toda a tribulação. Se você notar bem, fizer uma leitura atenta, você vai notar que no 6º selo, como nós iremos abordar, já tem a volta de Jesus Cristo. Todos os sinais para a vinda de Cristo são enfatizados no 6º selo. Aí você para e se pergunta, mas pastor, depois do 6º selo, tem um 7º selo, e aí então tem 7 trombetas, e depois ainda tem 7 cálices. Como então, no 6º selo, há um resumo e a vinda de Jesus? Não é tão simples de entender nem de explicar, mas o fato é que você vai notar um efeito que eu tenho chamado de efeito câmera acontecendo aqui. O que é isso? Você vai notar, se você tem alguma câmera fotográfica que já utilizou, que às vezes nós damos zoom na câmera para você poder focalizar algo específico que você quer mostrar ou fotografar. E em outros momentos você afasta para você pegar, então tirar uma foto mais panorâmica, que nós chamamos aí das lentes grande angular. Então o que acontece? Você vai ver muito isso acontecendo no livro de Apocalipse. Você tem um quadro geral, os selos montando toda a tribulação, mas você vai notar que à medida que a revelação prossegue, ela focaliza, ela enfatiza certos aspectos, certas pessoas. Então ela vai focar em alguns momentos as 2 testemunhas que vão estar na tribulação. Em outros momentos ela vai enfocar os 144 mil, que nós vamos tratar deles também. Em outros momentos ela vai enfatizar o anticristo. Em outros momentos o falso profeta. Em outros momentos a besta. Então são personagens que vão ganhando um foco naquele momento, para que nós aprendamos um pouco a respeito dele, de maneira um pouco mais específica. Mas do capítulo 6 ao capítulo 19, você tem a descrição dos 7 anos de tribulação. E você precisa notar, então, essas especificações, estes focos que são mudados e que são aí alterados. Às vezes não é tão simples de você notar isso, mas eu acredito que na mensagem de hoje você vai notar claramente uma mudança de foco. E vai ficar claro à medida que a gente vai expondo o livro. Se você pensa assim, pastor, é muito difícil de entender, eu diria para você, é mais difícil pregar. E eu estou aqui, então vamos junto. Apocalipse capítulo 6, a partir do versículo
Quem é ele? Jesus, nós já vimos isso. Ele abriu o quinto selo, vi debaixo do altar as almas daqueles que tinham sido mortos por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho que sustentavam. Clamaram em grande voz, dizendo: até quando, ó soberano Senhor, santo e verdadeiro, não julgas nem vingas os nossos santos que habitam sobre a terra? Então, a cada um deles foi dada uma vestidura branca, e lhes disseram que repousasse ainda por um pouco tempo, até que também se completasse o número dos seus conservos, e seus irmãos que iam ser mortos, como igualmente eles foram. Vi quando o cordeiro abriu o sexto selo, e sobreveio um grande terremoto. O sol se tornou negro como um saco de crina, a lua toda como sangue, as estrelas do céu caíram pela terra, como a figueira, quando abalada por vento forte, deixa cair os seus figos verdes. E o céu recolheu-se como um pergaminho quando se enrola. Então todos os montes e ilhas foram movidos do seu lugar. Os reis da terra, os grandes, os comandantes, os ricos, os poderosos, e todo escravo e todo livre se esconderam nas cavernas e nos penhascos dos montes, e disseram aos montes e aos rochedos: caí sobre nós e escondei-nos da face daquele que se assenta no trono e da ira do cordeiro, porque chegou o grande dia da ira deles. E quem é que pode suster-se? Vamos lá. Deus amado, Deus Todo-Poderoso, pedimos que abra nossa mente, nosso entendimento, nosso coração, para não apenas compreender, mas aplicar toda a verdade no dia a dia. Nosso pedido é que o Senhor cresça e que o pastor diminua, para a tua honra e glória. Amém. Então, se você notar com atenção, o quinto selo, ele é diferente dos primeiros 4 selos que nós já estudamos. Os primeiros 4 selos, eles estão descrevendo um julgamento na terra, algo que está acontecendo. E nós vimos a descrição do cavalo branco, preto, amarelo. Então nós vimos que Deus permite que o homem agora colhe as consequências do seu próprio pecado. E nós vimos que quando o homem ele recebe esta permissão de pecar de maneira descontrolada, nós acabamos notando um grande caos acontecendo, que é justamente essa descrição dos 4 cavaleiros. Ambição, você vai encontrar desejo pela vitória, morte, fome, pragas, pestes. Tudo isso você encontra nos 4 primeiros selos, grande mortandade. Nós fizemos essa descrição aqui. Mas o quinto selo muda o cenário. O quinto selo não trata mais diretamente do que está ocorrendo na terra, mas do que já aconteceu. Nós estamos falando da tribulação. Ele está fazendo uma descrição do que já aconteceu na tribulação e não apenas do que vai acontecer. Temos agora o foco mudando para o céu. Agora nós temos uma cena celestial sendo descrita. Temos então a descrição de algumas pessoas que foram mortas na tribulação, nós iremos notar isso, e estão clamando debaixo de um altar. Então preste atenção aqui, para que você não confunda as informações, já que são muitas. Estes que estão sendo descritos como pessoas que morreram e estão aqui debaixo do altar, são diferentes daqueles que morreram na tribulação por conta do juízo. Alguns vão morrer, os ímpios, os pecadores, os rebeldes, eles vão receber o juízo de Deus e estes vão morrer. Mas não é o caso dessas pessoas que morreram na tribulação e estão aqui
no céu, na presença de Deus. Eles morreram, nós iremos notar, justamente porque eram fiéis a Deus, porque tinham um testemunho, porque se apegaram à palavra de Deus. Eles foram perseguidos, eles foram assassinados no período da tribulação, justamente por amor a Deus, por não barganhar a sua fidelidade, o seu compromisso. Eles se colocaram do lado de Deus e aí colheram consequências drásticas. Morreram na tribulação, mas não foram alvos diretos da ira de Deus. A ira de Deus não estava sendo derramada sobre eles para matá-los. Na realidade, o que nós encontramos é que eles morreram naquele período como consequência de viverem exatamente no período onde Deus permitiu que o governo fosse demoníaco e Deus estava derramando a sua ira sobre os ímpios. Deus derrama a sua ira sobre o pecador, sobre os ímpios. Deus permite que o anticristo passe a governar esse mundo, mas naquele período também haverá um número considerável de crentes que você vai notar que a Bíblia vai descrever com muita gente, milhares e milhares de tribos, raças, línguas e nações se convertendo naquele período através da pregação dos 144 mil, dos judeus, das duas testemunhas e de um anjo que prega o Evangelho. É muito interessante essa descrição, porque naquele período Deus vai permitir em determinado momento que um anjo saia pela terra pregando o Evangelho. E aí nós teremos um número grande de pessoas que se entregarão ao Senhor naquele período e serão perseguidas por esse sistema de governo do anticristo. Nós já conhecemos bem que, por exemplo, se você não leu o livro de Apocalipse, mas você já deve ter ouvido falar da famosa marca da besta, e que tem aí milhares de interpretações diferentes, esquisitas e absurdas, como é o caso do chifre, que muita gente acredita que não tem nada a ver. Então, acredita ou insinua porque na realidade não está entendendo todo o processo. Então, o que acontece, a gente vai chegar lá, a gente vai explicar, a gente vai mostrar melhor. Entendo que a ideia não seja um chifre, e nem devemos nos amedrontar disso, porque entendo que a igreja já não estará aqui, já terá sido arrebatada. Então, o que acontece aqui na tribulação? É conhecido o fato de que esta marca da besta permitirá as pessoas negociarem naquele período. Quem tem a marca pode então vender e comprar. Mas os que forem fiéis terão essa marca? Os que forem fiéis a Deus? Sim ou não? Não, porque é a marca da besta, é a marca do anticristo. Então, eles vão passar grandes dificuldades, porque eles não vão poder negociar, eles não vão poder comprar. Além disso, vão ter que enfrentar toda a fúria do anticristo naquele período, porque na realidade ele vai tomar o papel de divindade, ele vai querer ser adorado naquele período, e certamente, assim como aconteceu em Daniel, onde os 3 amigos de Daniel não se dobraram para adorar, também esses fiéis não adorarão a besta e serão perseguidos, e muitos serão assassinados. O que temos então no quinto selo é o clamor das pessoas no céu, pessoas que já morreram por causa da perseguição do anticristo naquele período. São o que nós chamamos de mártires da tribulação, pessoas que morreram em nome de Cristo. Você já deve ter ouvido falar dos mártires da igreja, primeiro século, Policarpo e todos os outros que morreram por causa de Cristo. Na tribulação também terão ou existirá os seus mártires, que serão então estes que estão aqui já diante de Deus, mortos e outros que ainda vão morrer. Eles estão debaixo do altar. Essa descrição é interessante. É uma descrição que aponta para o Antigo Testamento. Se você não sabe o que é o altar no Antigo Testamento, dificilmente você consegue entender o Apocalipse. Nós temos pelo menos 2 figuras
figuras de altar no Antigo Testamento. Um altar de onde ficava o incensário. E nós vamos notar que esse incensário em Apocalipse aponta para a oração dos crentes. É muito interessante isso. O incenso sendo queimado, como se fossem as orações dos crentes subindo a Deus com aroma agradável. Nós vamos ter esse momento de aprender sobre oração e o seu valor. Mas também existia um altar que era chamado altar do sacrifício, onde se colocava um animal debaixo do altar e esse animal era morto, representando então a vida daquelas pessoas que tinham pecado. Então, provavelmente nós temos aqui esta figura de pessoas que morreram na mesma maneira que animais morriam e prefiguravam então a pessoa de Jesus Cristo. Aqui, estes homens morrendo, mostrando que foram assassinados também por causa do nome de Jesus Cristo, por causa da fidelidade a Jesus Cristo. Não sabemos exatamente a qual altar representa, se é o altar do incenso ou o altar do sacrifício, do holocausto. Provavelmente seja um apontamento dos dois altares. Para que você possa entender o tamanho da perseguição que os crentes daquela época vão sofrer, só para que você possa entender que aqueles que se converterem na tribulação vão ter que lutar muito pela sua fé, gostaria que você abrisse Marcos, o Evangelho de Marcos, capítulo 13. Vamos ler 2 versículos apenas, versículos 19 e 20. Evangelho de Marcos, capítulo 13, versículos 19 e 20. Evangelho segundo Marcos, capítulo 13, versículos 19 e 20. Diz assim a palavra do nosso Deus: porque aqueles dias serão de tamanha tribulação, como nunca houve, desde o princípio do mundo que Deus criou, até agora e nunca jamais haverá. Dá para entender aqui o tamanho da tribulação que vai acontecer? É um tempo único, um tempo diferente. Tudo que já aconteceu neste mundo, e você lembra de todos os tsunamis, terremotos, vulcões, assassinatos, nem se compara a este tempo que está para chegar, que está para vir. Então é algo grandioso mesmo. Veja o versículo 20: não tivesse o Senhor abreviado aqueles dias, e ninguém se salvaria, mas por causa dos eleitos que escolheu, abreviou tais dias. A ideia aqui é que Deus abrevia aqueles dias para que as pessoas, os eleitos, os salvos, possam então ser preservados, como nós vamos ver, porque senão ninguém seria preservado, todos seriam assassinados. A ideia de ninguém se salvaria não é salvação aqui no sentido de fé, mas salvação no sentido de ser preservado naquele momento. A ideia é: se Deus não abreviasse o tempo, ninguém iria sobreviver, nenhum eleito iria sobreviver naquele período. Então, às vezes, diante deste quadro que nós estamos montando, um quadro de grande tribulação, de grande dificuldade para todos que vão viver na época, inclusive aqueles crentes que estarão naquele momento, naquele período, mediante essa descrição de morte, de dificuldade, de sacrifício, que encontramos até mesmo nos nossos dias. Há pouco tempo, nós estivemos orando pela igreja perseguida, notando então que muitos cristãos estão sendo assassinados. Está havendo uma grande chacina já hoje de muitos cristãos, devido a esses grupos extremistas, como alguns grupos muçulmanos. Quando nós nos deparamos com uma grande catástrofe, com um grande sofrimento, com uma descrição de uma grande mortandade, o que acontece? Nós somos tentados muitas das vezes a achar que as coisas estão meio que fugindo do controle de Deus, estão meio que fora do controle de Deus, como se o mal tivesse agora reinando, sem controle algum, com toda a liberdade.
Mas note que este não é o caso na descrição do livro de Apocalipse. E você vai notar isso com muita ênfase. Quem está abrindo o quinto selo? É Jesus. Tudo começa a partir de Jesus. É a ira que está sendo derramada. Deus está permitindo que naquele período os crentes sofram, muitos sejam mortos, assassinados, com um grande propósito, que muitas das vezes nós não entendemos, mas tem o propósito de glorificar o seu nome. Da mesma maneira que hoje, muitos crentes, por causa do nome de Jesus, morrem e sofrem, e nós muitas vezes temos a tendência de não entender. Devemos lembrar que em todos os selos, Jesus está no controle. Tudo que está acontecendo no mundo é por causa da abertura dos selos, é por causa do derramar da ira de Deus. A tribulação é um período para que o cálice da ira de Deus seja derramado. E isto nos ensina, meus amados, que mesmo quando nós não conseguirmos entender bem todo o problema do sofrimento, fiéis sofrendo, fiéis sendo assassinados, mesmo sem entender o porquê Jesus permite o seu povo sofrer, até mesmo às vezes chegar à morte, Ele continua no comando, Ele continua soberano sobre cada evento que acontece neste mundo. Nós nunca podemos perder de vista essa verdade. Está sofrendo, está padecendo um acidente, uma perseguição, uma morte, tudo está debaixo do controle de Deus. Nada escapa a Deus, escapa aos nossos olhos. Muitas das vezes nós perdemos o controle das coisas, mas Deus não. Então é muito importante entender que Deus soberanamente está agindo naquele período e permitindo que o seu povo então passe por algumas dificuldades, na realidade grandes, até mesmo de morte. Lembremos que Deus não faz nada por acaso sem propósito. Talvez às vezes Ele não nos diga o propósito. O propósito detalhado. Por que, Senhor? Por que perdi um filho? Por que perdi uma mãe? Por que perdi um pai? Por que, por causa da minha fidelidade, fui perseguido a ponto de ser assassinado? Muitas das vezes Deus não nos dá muitas das nossas respostas ou respostas que queremos. Mas é preciso entender que tudo está sendo muito bem orquestrado por Deus. Há uma harmonia em todas as coisas que nós vamos enxergar apenas quando estivermos na sua presença. E ainda seremos limitados quando estivermos na presença de Deus, como nós iremos notar. Precisamos aprender a descansar quando estivermos diante de sofrimentos e dificuldades por causa do nome de Cristo. Não apenas isso, nós vamos aprender que precisamos adorá-lo em meio à dificuldade, adorá-lo em meio ao sofrimento, adorá-lo em meio ao risco de morte. Preste bem atenção no versículo 10, para que você perceba, note, que aqueles que foram mortos por causa do nome de Cristo não estão blasfemando. Eles estão orando a Deus, clamando a Deus, e é uma oração de tributo. Você vai encontrar aqui atributos de Deus sendo enfatizados por eles. É dito que Deus é soberano, é um soberano Senhor. Eles que foram mortos estão reconhecendo que Deus é soberano. Nessas duas palavras que tem aqui na nossa Bíblia, em língua portuguesa, pelo menos na revista atualizada, que aparece soberano Senhor, é uma palavra apenas no texto grego. Por que é importante dizer isso? Porque a palavra Senhor aparece muitas vezes na Bíblia. E sempre é a expressão Kyrios, Senhor. Mas aqui não é, aqui é uma outra expressão que nós precisamos entender. É a expressão que gerou no português a palavra déspota. Aqui é a palavra despotes, é essa palavra. Então o que eles estão reconhecendo?
déspota. É isso que eles estão afirmando. Já ouviu falar em déspota? Parece até chocante, né, para a gente, no português. Deus ser um déspota? Como assim? Normalmente nós aprendemos que um déspota é aquele que faz tudo como bem quer, arbitrariamente, de acordo com seus caprichos e desejos. Isto é um déspota. É alguém que está no governo, é alguém que está no comando, e ele não se preocupa com as pessoas, ele simplesmente faz aquilo que ele bem entender, independente dos prejuízos. Este é o significado que normalmente conhecemos de déspotas. Mas há um outro significado ainda mais rico para esta palavra. E o outro significado é dominador absoluto de tudo. É isso que significa aqui. É esta a ideia aqui. O significado desta palavra é que Deus governa cada e todo detalhe que acontece neste mundo, por maior ou por menor que seja. É esta palavra. Tudo. Um respirar seu está debaixo do controle de Deus. É isso que essa palavra significa. Um Deus que governa absolutamente e totalmente todas as coisas. É isto o que aqueles que morreram por Cristo estão reconhecendo. Mesmo na morte, Deus é não apenas soberano, como muitas vezes esvaziando o sentido, mas soberano no sentido de cada detalhe que aconteceu estava debaixo do controle e permissão de Deus, um mínimo detalhe. Isto é muito importante, essa palavra é muito marcante neste livro aqui de Apocalipse. Deus agindo absolutamente em cada detalhe, inclusive governando a morte e a vida. Eles tinham sido mortos. O que é que eles estão reconhecendo? Fomos mortos porque Deus é absolutamente soberano. Este é o reconhecimento que nós estamos aqui vendo eles fazendo com essa primeira palavra, para que você entenda que eles não estão usando a palavra déspota no sentido de um Deus caprichoso. Logo em seguida eles dizem: Deus é déspota, faz exatamente como Ele quer cada detalhe, mas esse Deus é santo. E eles dizem isso, reconhecem um Deus que é Senhor soberano e santo, um Deus que não faz nada que seja maculado pelo pecado, um Deus que não é injusto com ninguém, um Deus que é separado de todo mal. Então eles estão reconhecendo que mesmo diante de tudo que eles sofreram, todo o mal, toda a morte, toda a perseguição, Deus não se contamina com o mal. Deus é santo, apesar de governar e ministrar e orquestrar cada detalhe da tribulação, apesar de permitir o anticristo perseguir, apesar de permitir o falso profeta aparecer, a besta que aponta para Satanás aqui, todo o seu governo, surgir e aparecer, mesmo assim, Deus não se contamina com o mal, e Deus está soberanamente sobre cada detalhe da tribulação. Este é o reconhecimento do que está acontecendo na tribulação. Deus é soberano e não se envolve, não se contamina com esse mal. O texto continua com uma descrição de que Deus é verdadeiro. Eles estão afirmando: esse meu Deus é soberano, esse meu Deus é santo, esse meu Deus é verdadeiro. Um Deus verdadeiro que cumpre as suas promessas, que é fiel às suas promessas. Eles estão perguntando: quando o juízo vai chegar? Porque certamente vai chegar, porque Deus disse que vai chegar. E esse Deus é fiel, Ele é verdadeiro. E se você continuar anotando, vai ter uma descrição de que Ele é um justo juiz, Ele vai julgar tudo. Quando vai acontecer esse julgamento, Ele vai julgar, Ele é juiz. Então o que nós encontramos? Que eles, aqueles que morreram na tribulação, mesmo passando por momentos dificílimos, evidenciam então em seus lábios a oração a Deus
como pecaminoso, como mal, porque isso nos ajuda, meus irmãos, a não guardar mágoa de Deus, quando passamos por dificuldades, passamos por problemas, ou criar uma falsa imagem desse Deus. Note que aqueles crentes que sofreram, que foram mortos, não estão aqui evidenciando rancor diante de Deus, não estão questionando, não estão afrontando a Deus. Não encontramos eles, por exemplo, dizendo: o Senhor não tinha poder para nos livrar, fomos fiéis a vida toda, estávamos ali amando o Senhor, e o Senhor não nos guardou, o Senhor não nos livrou. Não encontramos eles, por exemplo, questionando o poder de Deus, a vontade de Deus, o desejo de Deus, a santidade de Deus. Claro que Deus tinha poder para livrá-los e tem poder para nos livrar de todo o mal que este mundo pode nos dar. Amém? Este é o nosso Deus, mas muitas das vezes Ele tem um propósito muito maior, que nós não enxergamos, não entendemos, e por isso precisamos às vezes amadurecer, e tem N propósitos para que o mal tenha sido permitido. E o maior deles é a sua glória no final, a glória de Deus. O Senhor tinha poder sim para livrá-los. O Senhor é soberano sobre cada detalhe, é déspota, como nós vimos aqui. E é isso que eles estão reconhecendo. O que ocorre na terra, ou deve acontecer na terra, meus amados irmãos, é sempre um reflexo dos exemplos maravilhosos que nós vemos acontecendo nos céus. Lembra de Apocalipse 4, 5, da adoração celestial? Que eu trouxe para vocês que nós devemos nos espelhar nessa adoração belíssima que acontece nos céus. E da mesma maneira, passaram por dificuldades, por sofrimento, por perseguição, por morte, e estão adorando, estão louvando, estão glorificando a Deus, não estão maldizendo a Deus, não estão abandonando a Deus, estão na realidade reconhecendo que mesmo diante de tudo que passamos, Deus continua sendo santo, Deus continua sendo verdadeiro, Deus continua sendo justo. Que verdade bela nós encontramos nos lábios destes que morreram por Cristo. Somos informados em Apocalipse que aqueles crentes da tribulação foram mortos. Não apenas sofreram um pouco, mas foram mortos. Às vezes nós lemos morte na Bíblia e a gente acaba não tendo a força da morte em nossa mente e em nosso coração. Já notou que às vezes nós só temos a força da morte quando estamos dentro de um caixão? Lemos sobre morte, mas parece que estamos lendo sobre quase nada. Aqui são os crentes morrendo. São crentes no Senhor, fiéis, morrendo. Aqueles que foram mortos e estão nos céus. Algo drástico e trágico acontecendo, mas tudo sob o comando e controle de Deus. Aqueles crentes da tribulação foram mortos porque são rebeldes? Foram mortos porque são pecadores? É o juízo de Deus sobre eles, é isso? Não. O juízo de Deus na tribulação vem sobre os ímpios. Ali eles estavam, na realidade, colhendo os efeitos de tudo aquilo que estava acontecendo. O juízo de Deus acabou por permitir toda aquela dificuldade, toda aquela tribulação, o egoísmo se multiplicando, o próprio governo de Satanás acontecendo, perseguindo o povo, e Deus permitiu que isso acontecesse. Deus poderia, na tribulação, proteger os seus santos e os seus fiéis, sem que nenhum morresse? Sim ou não? Sim. Deus poderia. Poderia ter uma tribulação que é caracterizada pelo derramamento da ira de Deus, e Deus dizer: nenhum dos meus vão morrer. Lembra do Egito? Está lembrado? Quando Deus quer, Ele livra todos, um por um. Não cai um fio da cabeça, quando Deus quer. Mas em muitos momentos Deus permite acontecer sofrimento, dor, lágrimas, para que nós, por vezes, ansiemos o céu. E nós vamos ver que agora eles estão no céu e não precisam mais se preocupar com sofrimento, dor nem morte, porque agora eles estão na presença do Senhor. Deus poderia sim preservar todos,
mas Deus permitiu, com base no seu propósito divino, que muitos fossem mortos. E é dito que eles estavam sendo mortos, não por causa da rebeldia e do pecado, mas por causa do testemunho que sustentavam, por causa da fidelidade à palavra de Deus e do testemunho que sustentava. Você deve sustentar aqui é fincar algo na terra. Sabe quando nós vamos, por exemplo, montar uma cerca? Eu acho que hoje em dia não tem mais nenhuma cerca. É difícil, né? Mas eu acho que alguns entendem ainda essa figura. Montar uma cerca de estacas. E você tem que fincar bem, porque senão passa alguém da rua, cai, um animal vem, bate da rua facilmente. Então tem que ser bem fincado. A ideia aqui é que o testemunho deles estava bem fincado. Eles mantinham o testemunho, mantinham o nome de Cristo, o amor por Cristo, o amor pela palavra, e nada e nem ninguém poderia tirar isso deles, a não ser que matasse. É isso que está acontecendo. Para que alguém pudesse, de fato, causar algum dano neles, teria que matá-los. Um dano físico, mas só assim eles causariam um dano neles. Nós, meus amados irmãos, que por vezes o sofrimento na vida do crente acontece justamente na vida do crente que é infiel, certo? Muitas das vezes, eu vou repetir, preste atenção, muitas das vezes o sofrimento vem na nossa vida justamente porque nós somos, eu quero que todo mundo diga, somos fiéis, meus irmãos. É por isso que às vezes sofremos. E vou dar alguns exemplos para a gente poder entender. Muitas vezes sofremos porque não arredamos o pé da verdade do Evangelho e dizendo: você pode me matar, mas não conseguirá me arrancar das mãos do meu Senhor, não conseguirá me tirar de perto do reino de Deus, da sua igreja. Certamente não será apenas na tribulação que os crentes sofrerão. Como nós já vimos, muitos estão sendo assassinados, mas até no nosso país muitos crentes sofrem por causa do nome do Senhor Jesus. Se for fiel, pagará um preço, sofrerá, será perseguido. Essa mensagem não é tão palatável, não é tão agradável, não atrai muita gente. Não atrai dizer assim: ó, se converta porque você vai ser perseguido. Atrai? Se converta e esteja preparado para morrer por Cristo, porque a coisa vai pegar para o seu lado. Se converta, porque até os seus familiares vão lhe rejeitar, vão lhe abandonar. São mensagens cada vez mais escassas dentro do meu evangelho. Por quê? Porque espanta o visitante, pastor. Meu amado irmão, entenda desde já que quem traz um visitante e converte o coração é o Espírito Santo de Deus. É Ele. E quando Ele traz, é Ele que opera. É Ele que faz. Então o que está acontecendo aqui é que nós não podemos mercadejar ou abandonar a palavra dizendo que de fato não é. O verdadeiro crente sim passará por dificuldades, perseguições. Nós não teremos uma vida de maré mansa, flores e sorrisos de todo mundo. Olha, eu me converti e todo mundo ri para mim. Eu me converti e todo mundo me adora, me ama, me acha agradável. Você não se converteu, eu tenho certeza absoluta. Eu nem duvido que você não se converteu. Se é isso que está acontecendo na sua vida, certamente você não se converteu. Porque quando nós nos convertemos e começamos a espelhar um pouco da glória de Deus, da palavra de Deus, as pessoas começam a se sentir incomodadas com aquilo. Com o nosso comportamento, com a nossa maneira de falar, com aquilo que muitas das vezes nós nos isentamos para não partilhar, para não compartilhar. Seremos, meus amados irmãos, perseguidos, assim como os nossos irmãos da tribulação serão perseguidos. Isso é fato, não é negociável. Esse aspecto da vida do crente, Deus não nos deu um botão
para marcarmos como opcional ou não. Seria bom, né? Então, quer ser crente? Quer? Marca aí. É opcional sofrer. O que você quer? Não tem isso. Não é opcional. Quando Jesus nos chama para ser discípulo, Ele diz para que a gente possa negar o nosso próprio eu, tomar a cruz. O que é que significa tomar a cruz? Estar disposto a sofrer até a cruz. No Império Romano representa morte. Então esse é o chamado. É o chamado do sacrifício. O chamado do crente é esse. O chamado do crente é estar disposto não apenas a abrir mão de algo, mas abrir mão de tudo, se for necessário e se for preciso. Eu quero te levar para um texto do Apocalipse que você deve marcar de vermelho, de verde, de azul, de toda a cor que você tiver aí na caneta. Apocalipse capítulo 12, versículo 11. Nota os nossos irmãos em Cristo sofrendo. Nota aí o coração desses homens, dessas mulheres, a decisão deles. Apocalipse capítulo 12, versículo 11. Eles, pois, o venceram por causa do sangue do Cordeiro e por causa da palavra do testemunho que deram. E mesmo em face da morte, não que amaram a própria vida. Mesmo em face da morte, não amaram a própria vida. Esses crentes da tribulação, meus amados irmãos, não amarão este mundo, não amarão a própria vida. Meus irmãos, precisamos aprender muito com eles. Precisamos aprender a estar dispostos a pagar um alto preço pelo Evangelho, em nome do Reino, em nome de Cristo, e ser visto como alguém que, mesmo em face da morte, não ama a própria vida. Esse versículo que nós acabamos de ler nos diz que aqueles irmãos amavam mais a Deus, amavam mais a Cristo do que a própria vida. Isto é uma realidade na sua vida? Não responda para mim. Responda para Deus. Isto é uma realidade na sua vida. Você pode honestamente dizer para Deus hoje: Senhor, eu te amo mais do que a minha vida. Pode? Você evidencia isso dia a dia? Porque às vezes é fácil sair algo da nossa boca, mas é difícil viver, é difícil demonstrar, é difícil agir. Mas eles não apenas estavam dispostos a morrer, eles morreram. Eles morreram e estão agora no céu com Deus. Não é isso que a Apocalipse diz? Estão lá porque eles morreram. Não era apenas disposição, não era apenas da boca para fora, era de fato o que o coração deles mais ansiava. Você ama a Deus mais do que a sua própria vida? Reavalie, repense. Esses irmãos estão nos dando um grande exemplo, uma grande lição. É uma visão que muitas vezes até nos envergonha. Com tanto compromisso, com tanto sacrifício, com tanta abnegação, eles entenderam que de fato antes importa amar a Deus, obedecer a Deus do que aos. Eles entenderam. Eles poderiam dizer isso. Você, quando chegar no céu, vai se deparar com pessoas que de fato amaram a Deus com toda a sua alma. Meus irmãos, precisamos aprender muito com eles. Nós estamos acostumados e um mau costume de achar e de pensar e de viver um cristianismo muitas vezes confortável, repleto de lazer, repleto de prazer. Não estou aqui em nenhum momento dizendo que na vida não cabe prazer, lazer cabe. Mas na realidade entendo que a maior parte da vida é composta de seriedade, de compromisso,
gosto sempre de apontar, apesar de Jesus não ser alguém infeliz, ser o mais feliz e mais alegre dos homens, você não tem uma descrição de Jesus sorrindo e dando gargalhada, tem? Nós dizemos 3 vezes, Jesus chora, 3. Por quê? Porque ele é livrado dos seus choros. Chora em face à perseguição, à dificuldade, por causa do nome do Senhor Jesus. Meus irmãos, fazendo essa mensagem, pensando, eu fiquei me auto-questionando. Será que eu estaria pronto para amar a Cristo com uma arma apontada para a minha cabeça? Será que eu estaria pronto para dizer eu te amo, Senhor, diante de um grupo extremista muçulmano? Precisamos pensar. Será que estamos dispostos e prontos a dar a nossa vida mesmo? Será que já não fomos contaminados com um cristianismo light, fácil? Porque a Bíblia nos ensina, meus amados irmãos, é que todos quantos querem viver piedosamente serão amados, certo? Viverão de maneira fácil, certo? Serão perseguidos todos os que querem viver piedosamente em santidade, serão perseguidos neste mundo, todos inclui você, me inclui, todos nós, inclui os nossos irmãos que talvez ainda vão nascer para a tribulação. Precisamos estar preparados e dispostos ao sacrifício, a uma vida cristã de sacrifício. Não nos enganemos, porque muitas das vezes que sofremos e dizemos que estamos sofrendo por causa de Cristo, não é. Muitas das vezes, eu posso até dizer, a grande maioria das vezes dizer, estou sofrendo por conta da minha fé, por conta do meu evangelho, mas não é. Muitas das vezes estamos sofrendo por conta das nossas próprias escolhas erradas. Estamos sofrendo por sermos egoístas e orgulhosos. Estamos sofrendo por conta da nossa falta de visão, da nossa falta de amor, da nossa falta de compromisso. Estamos sofrendo por infidelidade. Estamos sofrendo por soberba. E ainda dizemos que estamos sofrendo por Cristo, que não é. Não confunda as coisas. Muitas das vezes nós sofremos por conta dos nossos pecados e precisamos aprender a identificar isso. Tem muitos crentes seguindo a Cristo atrás de uma vida confortável. O nosso seguir a Cristo normalmente não inclui se sacrificar por Ele. Normalmente as pessoas chegam a Cristo não para doar ou se doar, mas apenas para receber. Muita gente vem à igreja, vai às igrejas, apenas pensando em receber. Às vezes não fala, mas é. Precisamos aprender, meus irmãos, que o cristianismo fácil não é cristianismo. Cristianismo fácil não é cristianismo. Basta ler a Bíblia, veja os personagens da Bíblia, veja os heróis da fé. Note cada um deles. Note os apóstolos, que temos a tradição da história da igreja, mostrando que foram assassinados por causa do nome de Cristo. Deus exige de todos nós muito mais do que às vezes estamos dispostos a dar. Você está disposto a sofrer pela palavra de Deus? Se sacrificar? Você está disposto a valorizar e amar aquilo que Deus ama? É importante, meus irmãos, entender que a nossa salvação não depende do nosso sacrifício, depende de outro sacrifício,
sacrifício de Cristo Jesus. Mas a nossa disposição de se sacrificar evidencia a nossa fé, porque fé sem obras é morte. Esta disposição não salva, mas aponta, evidencia que nós já fomos salvos. Coração disposto, meus irmãos, a todas as consequências, por amor a Cristo Jesus. Que exemplo belíssimo nós encontramos nestes homens. O que você está disposto a sacrificar por Cristo? Pense nisso. A pergunta pode ser feita de uma outra maneira. O quanto você ama Deus? Está disposto a sacrificar de maneira a dizer para Deus: Senhor, não apenas meus bens, não apenas meu tempo, não apenas minha família, eis minha vida. Eis a minha vida ao teu dispor, eis a minha vida consagrada diante do Senhor. Faz dela o que o Senhor bem quiser. Já orou assim? Senhor, me envia para onde o Senhor quiser. Se o Senhor quer que eu seja missionário, me envia. Eu não tenho apego a esse mundo. Este mundo não é meu. Não é uma casa que vai fazer com que eu deixe de sair deste local. Já orou assim? Nada deve nos prender aqui. Senhor, está tudo nas tuas mãos. Meus irmãos, como nós somos muitas vezes apegados a essa vida, presos a essa vida, a ponto de não conseguirmos nos entregar completamente e dizer: Senhor, está aqui, de peito aberto, coração livre, sem hipocrisia, dizer: Senhor, eis-me aqui, faz o que o Senhor quer me matar, me mata, eu estou aqui, porque eu sei que mesmo se o Senhor me matar, vai ser para o meu bem, vai ser melhor para mim. Se lançar nas mãos desse Deus maravilhoso, sem dúvida, sem questionamentos. Aqueles fiéis clamavam no céu e eles perguntavam a Deus: até quando? Quando virá o juízo? Quando chegará o juízo? Gostaria que você notasse que eles não estão questionando o juízo, eles estão questionando quando isso vai acontecer. Eu gosto sempre de usar esse texto para dizer o seguinte: se você ainda acha que nesta vida saberá todas as coisas, pode existir, porque nem no céu você vai ser onisciente. Estamos vendo pessoas no céu aqui, e eles estão perguntando a Deus: Senhor, quando é o tempo? Quando é que vai acontecer? Quando nós morremos, nós não nos tornamos oniscientes. O que importa dizer isso? Eu vejo muita gente, às vezes, inconformada por não saber o plano de Deus, não saber o plano do mal, não saber como é que Deus escolhe, e ao mesmo tempo a gente pode, de alguma maneira, fazer algo por Ele, por muitas das vezes é alegado e trabalhado. Nós não conseguimos muitas vezes entender as pessoas sofrendo e para o inferno, como isso aponta para o amor, como isso aponta para a bondade. Meus amados irmãos, quando você não entender, se prostre e adore. Porque nem no céu você vai saber todas as coisas. Se você não se conforma em não saber, se você pensa assim: rapaz, Deus não tem o direito de me contar. Eu te decepciono ao dizer que quando você chegar no céu, você ainda vai ter que se conformar em não saber todas as coisas. Eles estão lá perguntando: até quando, Senhor? Até quando? Quem sabe? É Deus. E Deus, é interessante, eles perguntam até quando, e Deus vai responder de outra maneira. Deus não diz: olha, vou dizer para vocês como é que vai acontecer, daqui a um mês, 3 dias e 5 horas. Não. Deus não diz isso para eles. Vocês notaram como é que Deus vai responder para eles?
Notaram como a resposta de Deus acontece aqui? Veja o versículo 11. Então, a cada um deles foi dada uma vestidura branca. Eles fizeram uma pergunta. Estão recebendo uma vestidura branca. E lhes disseram que repousasse ainda por um pouco tempo, até que também se completasse o número dos seus conservos e seus irmãos que iam ser mortos, como igualmente eles foram. O que nós notamos nesse texto? Vemos primeiramente Deus assegurando que aqueles que estavam no céu são vitoriosos, já tinham a vitória deles já tinha acontecido. Penso que eles estão sendo mortos, a descrição seria essa, chegando no céu e aí recebendo então as vestiduras brancas ao clamar. E Deus está dizendo para eles: acabou. Acabou o quê? Acabou o sofrimento, acabou a dor, acabou a morte, acabou a lágrima, acabou. E ao chegar ao céu, eles recebem vestiduras brancas. E a vestidura branca, como eu já trabalhei aqui, já preguei, aponta para os soldados romanos, para a guarda romana entrando na Via Ápia, na via principal. E quando Roma ganhava uma guerra, os vencedores marchavam todos vestidos de roupa branca. A população jogava pétalas na rua. Eles pisavam nas pétalas e subiam um aroma agradável, aroma de vida para a vida, como Paulo vai dizer em Corinto. Atrás deles vinham aqueles que tinham sido capturados. Muitos vinham machucados, pernas quebradas, olhos furados, despidos, pisando agora também naquelas flores, mas com um rastro de sangue. E era cheio de morte para a morte. Então o que nós temos aqui é uma descrição dos vitoriosos. O que Jesus está fazendo com eles é evidenciando que eles morreram e podem até parecer ser derrotados por esse mundo, mas nos céus eles são vitoriosos. Assim como consideraram Jesus derrotado quando foi para a cruz, mas ressuscitou e triunfa nos céus. Aqueles que creem nele e vivem por ele podem até ser considerados fracassados neste mundo, derrotados, perseguidos, massacrados, mas nos céus recebem roupas de vitoriosos, roupas brancas em Cristo Jesus, representando agora que eles foram lavados pelo sangue de Cristo, pelo sangue do Cordeiro. Quem são, pastor, esses homens que o Senhor está dizendo que morreram na tribulação? Como o Senhor sabe que eles morreram na tribulação? Como o Senhor sabe que a roupa deles, branca, representa que foi alvejada pelo sangue de Cristo? Apocalipse capítulo 7, versículo 13. Veja quem são estes homens que estão lá. Apocalipse capítulo 7, versículo 13. Um dos anciãos tomou a palavra dizendo: estes que se vestem de vestiduras brancas, quem são e de onde vieram? Respondi: meu Senhor, tu o sabes. Ele então me disse: são estes os que vêm da grande tribulação. Grande tribulação é a expressão para os últimos 3 anos e meio. Da grande tribulação, lavaram suas vestiduras e as alvejaram no sangue do... Por que são vencedores? Por causa da morte do Cordeiro. Por que as suas vestiduras são brancas? Por causa do sangue do Cordeiro. E agora, meus amados irmãos, esses que vieram da tribulação, estão com Cristo, são vitoriosos por causa da vitória de Cristo. Eles não são vitoriosos simplesmente porque morreram, mas eles são vitoriosos porque Cristo morreu por eles. E isto acaba fazendo todo sentido para a nossa vida, porque quando nós entendemos que Cristo morreu por nós, nós passamos a ter disposição de também morrer por ele. Jesus, Deus, continua respondendo a pergunta deles, mas ainda não responde sobre o tempo. Nota aí, versículo 11: disseram que repousasse ainda por um pouco
até que também se completasse o número dos seus conservos e seus irmãos que iam ser mortos como igualmente eles foram. Então, o que nós encontramos agora, Deus dizendo para eles, após as vestiduras brancas, é dito que eles repousassem, é dito que eles descansassem, até que se completasse o número daqueles que tinham de morrer. O que é que Deus está dizendo para eles? Ainda tem mais gente que precisa morrer. Ainda tem mais gente na tribulação, dentre os fiéis, dentre os crentes, que precisam morrer. Olha que informação interessante. Note então que, na ótica de Deus, era necessário ainda haver morte, para que chegasse o tempo, para que chegasse o momento certo do juízo acontecer. É sempre importante entender isso, meus irmãos, que por mais que pessoas estejam sendo mortas, assassinadas, por mais que os crentes estejam sendo perseguidos, chegará o momento certo de Deus julgar. Alguns ainda precisam morrer, alguns ainda precisam se sacrificar, se doar, entregar sua vida. Talvez, antes da tribulação, Deus deseje que eu, que você, estejamos dispostos a morrer por Ele. Talvez o chamado de Deus seja para que nós cheguemos às últimas consequências hoje por Ele. Alguns precisam morrer. Levanta a mão quem quer. É difícil, é duro, mas saibam que Deus nos capacita. Deus nos capacita dia a dia a matar o eu e a viver para Ele. É Deus que nos capacita a ter essa disposição de morrer por Ele, se for preciso. Muitos ainda vão morrer por Cristo, mesmo quando nós não estivermos mais aqui, mesmo quando a igreja tiver sido arrebatada, muitos ainda vão morrer por Cristo. É dito que eles descansam. Eu lembro, meus amados irmãos, da teologia adventista, que acaba afirmando que esse descansar aqui é o som da alma, é a doutrina do som da alma. O que é o som da alma? Alguém morre e fica dormindo, esperando até que tudo se concretize e Deus então desperte essas pessoas para completar a sua obra. Isso é ensinado pelos adventistas do sétimo dia com base nesse texto. É dito que eles deveriam repousar. E eles usam esse texto com essa ideia. E um outro texto de Apocalipse capítulo 14, versículo 13, também com essa mesma ideia. São os dois textos de Apocalipse que são mais usados. Apocalipse capítulo 14, versículo 13, note aí. Então ouvi uma voz do céu dizendo: escreve, bem-aventurados os mortos, que desde agora morrem no Senhor. Sim, diz o Espírito, para que descansem das suas fadigas, pois as suas obras nos acompanham. Descansar. E muitas das vezes essa ideia é atrelada à ideia que nós vemos em 1 Coríntios, capítulo 11, aqueles que estavam dormindo em Cristo Jesus. Como Paulo diz, muitos estão tomando a ceia de maneira desordenada, por isso há muitos que dormem. Mas vamos entender aqui, para caminharmos e encerrar. Dormir na Bíblia, repousar, esse conceito aqui é muito interessante. Dormir em Paulo, quando ele diz que muitos dormiam por causa da ceia desordenada, dormir é símbolo de morte. A ideia é: muitos morreram, muitos dormem, muitos morreram. O dormir como símbolo da morte é o que nós chamamos, vou usar aqui uma palavra bem técnica, mas só para você poder saber que existe. É o que nós chamamos de fenômeno, fenomenologia. Quando alguém está dormindo, parece estar
morto, na posição de morto, fecha os olhos como morto. Então era essa figura. Alguém que morria tinha essa figura de alguém que estava dormindo. Era essa mesma ideia, por isso essa expressão é a mesma. Mas note que dormir não aponta para o depois da morte. Dormir aponta para a morte. E essas passagens aqui, pastor, que falam de descanso, ele não já tinha morrido? Então não está falando para que fosse dado descanso? Me acompanha aí em 3 textos que usam essa mesma palavra descanso, a mesma que aparece no Apocalipse, mas ela é traduzida de uma outra maneira. 1 Coríntios, capítulo 16, versículo 18. Já estamos encerrando. 1 Coríntios 16, 18. Coríntios, capítulo 16, versículo 18. Vou ler. Porque trouxeram descanso ao meu espírito e ao vosso. Reconhecei, pois, a homens como estes. É isso que está escrito aí? Porque trouxeram sono, porque trouxeram descanso, é isso? Porque trouxeram o quê? Refrigério. Porque trouxeram refrigério. Essa palavra que aparece refrigério aqui é a mesma palavra que aparece como descanso em Apocalipse. A mesma. O que significa refrigério? Significa justamente um conforto. Significa confortar alguém, aliviar alguém. E é justamente como aparece, por exemplo, no 2 Coríntios. Veja 2 Coríntios 7, versículo 13. Essa mesma palavra descanso, como aparece? 2 Coríntios, capítulo 7, versículo 13. Anote essas passagens para quando um adventista lhe pregar essa doutrina, você poder explicar. 2 Coríntios 7, 13. Foi por isso que nos sentimos o quê? Quer dizer na sua Bíblia? Confortados. E acima dessa nossa consolação, muito mais nos alegramos pelo contentamento de Tito, cujo espírito foi recriado por todos vós. Aqui nós temos 3 palavras com o mesmo significado nesse texto: confortados, consolados e recriados. E você tem aí na palavra confortados a mesma palavra para descanso em Apocalipse. A ideia aqui é que descanso aponta para refrigério, para conforto, para consolação, para recriação. E por último, Mateus capítulo 11, versículo 28. Essa aqui você nem precisa abrir, né? É um texto muito conhecido. Mateus 11, 28. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos o quê? E você vai dormir, certo? E você vai descansar, certo? E vos aliviarei. Essa palavra aliviarei é a mesma palavra que aparece no Apocalipse para descanso. Significa morte? Significa sono da alma? De jeito nenhum. O que significa? Infelizmente, eles acabam perdendo algo muito bonito e belo, que é justamente chegarmos na presença de Cristo após a morte, recebermos vestiduras brancas e sermos confortados, aliviados, consolados, arados por este Deus que não permitirá mais que a morte nos alcance, que o sofrimento nos alcance e que os inimigos nos alcance. Eles estão sendo confortados, meus irmãos. Deus não está mandando eles dormirem. Voltem a dormir, voltem a fechar os olhos. Deus está confortando, aliviando, trazendo refrigério a eles, dizendo: vocês agora são vitoriosos, se tranquilizem, porque a hora vai chegar do juízo acontecer. Essa verdade não é restrita apenas a estes que morreram com Cristo na tribulação. Essa verdade é minha e sua também. Se você tem passado por momentos tristes, difíceis, por causa do nome de Cristo, se você tem sido perseguido
você tem vivido momentos e circunstâncias que tem tirado o teu sono, tua paz, deixe-me dizer uma coisa, meus amados irmãos, o que nos aguarda na presença de Deus é refrigério, alívio, consolação e alegria plena em Cristo Jesus. É isso que queremos na presença de Deus. E é isso que eles estão recebendo neste momento. Alívio e consolo pleno. É por isso que a nossa maneira de olhar para a morte é completamente diferente da maneira do descrente olhar para a morte. Porque nós olhamos como um passo para sermos definitivamente reconhecidos como vitoriosos nos céus por Deus, recebendo vestiduras dele mesmo e toda a alegria e alívio que a nossa alma tanto deseja e anseia e jamais conseguiremos nessa vida. Eles clamam por justiça, não é isso que nós estamos vendo? Eles estão dizendo: Senhor, quando vai julgar os ímpios, os assassinos que nos mataram na tribulação? Não é este o anseio, não é esta a pergunta que está sendo feita? O que encontramos então após este clamor? Encontramos eles sendo revestidos, encontramos eles sendo consolados, aliviados, mas também encontramos Deus respondendo à oração deles. Deus responde à oração deles por justiça, por clamor. Onde está essa resposta, pastor? No sexto selo. O sexto selo revela a resposta de Deus para eles. Finalmente a justiça será executada, a ira final acontecerá. Podemos ter a plena convicção de que Deus responde às nossas orações, e esse sexto selo aponta para esta resposta de Deus. Vocês estão clamando por justiça, querem que a justiça apareça, a justiça vai aparecer, porque Deus é um Deus de justiça. E o sexto selo aponta para esta justiça declarada e manifestada. Querem ver como a justiça de Deus se revela, como a resposta de Deus é bela, como a resposta para esta oração é concreta. Não perca o próximo episódio do próximo domingo. Vamos lá. Deus amado, Deus Todo-Poderoso, te louvamos porque o Senhor responde às nossas orações, mesmo, ó Deus, entendendo que não merecemos. Ó Deus, como não te louvar e te adorar, por preparar para nós um manto alvejado, branco pelo sangue do Cordeiro, uma vida de completa santidade e glória na tua presença. Ó Deus, se não encontramos alívio e consolo neste mundo, podemos ter certeza de que na tua presença isso é verdade. Obrigado, ó Deus, por nos mostrar de maneira tão rica o privilégio que alguém tem ao morrer por Cristo Jesus. Te pedimos, ó Deus, que o Senhor coloque no nosso coração essa mesma disposição que aprendemos nessa noite. Disposição de se doar, disposição de se entregar, disposição de fazer, disposição para te amar, uma disposição, ó Deus, evidente, que nos leve a atos concretos, uma disposição de vida sacrificial na tua presença, porque aprendemos que todo sacrifício nessa vida vale a pena, justamente por conta do teu sacrifício. Ó Deus, suplicamos que a nossa vida, que o nosso cristianismo seja pautado pela decisão de ser fiel à tua palavra e não abrir mão
fincar o nosso testemunho de crente neste mundo. Se precisar morrer, nos ajuda, Senhor, a isto fazer. Te pedimos em nome de Jesus. Amém. Meus amados, teremos um pós-culto nesse momento. Aproveita para orar a Deus, agradecendo a Deus por sua palavra, que nos exorta, que nos consola, que nos desafia. E após então a oração, nós estamos encerrando o nosso culto, lembrando então que nós temos a cantiga. Que Deus os abençoe e que todos uma boa semana.